Jesus, onde falamos sobre a crucificação dele, como aconteceu, e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. E quem está com a responsabilidade é o irmão David Coutinho. Eu passo para ele a palavra e desde já agradeço a sua presença. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Eu estou muito feliz de poder participar com vocês nessa live e falar de Jesus é uma coisa muito boa e a gente precisa falar mais sobre ele, especialmente as cenas finais da sua história. Isso inspiraria muita fé. Precisamos falar mais sobre esses momentos. Quando Cristo depôs a vida na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado, foi um momento muito especial para a humanidade, para os anjos e para o universo. E tudo isso foi definido o real caráter de Satanás. Satanás, ele pretendia um certo governo e ele estava pondo em dúvida o governo de Deus. Então, até a cruz do Calvário, não se sabia exatamente qual era o verdadeiro caráter do inimigo, o que estava por trás de suas insinuações. Porque ele era uma pessoa exaltada no céu, era uma pessoa muito importante, de preeminência. Era um ser, na verdade, de muita preeminência. E ninguém estava desconfiando do caráter daquele anjo majestoso. Até a cruz do Calvário não foi definido, mas quando Cristo depôs a vida, quando ele disse está consumado, ficou declarado a inimizade de Satanás contra o reino de Deus, contra Jesus. E quando isso ficou assim, para sempre foi definido o espaço do inimigo. Ele ficou longe do céu, agora ele não podia mais chegar até lá, não podia conversar com os anjos, ficou para sempre definido ali, criou-se uma linha de separação. Porque até ali os anjos de Deus tinham comunicação com o inimigo. Em Jó nós temos, né, a experiência de Jó ali, fala de Lúcifer indo até o céu, perguntando a Cristo sobre como derrubar um servo de Deus, que ele queria derrubar um servo de Deus, né? Mas agora Satanás não pode mais fazer isso, porque foi definido ali na cruz do Calvário, foi selado ali o seu lugar. E Jesus, ele estava no meio de duas pessoas. Uma decidiu viver para ele e a outra não decidiu, infelizmente. E entre os malfeitores ele foi crucificado, mas na sepultura de um rico ele foi sepultado. Isso ficou muito interessante. Ele era pobre em bens deste mundo, não tinha onde reclinar a cabeça, mas a provisão de Deus para os seus servos, sempre Deus tem uma provisão. E para Cristo ali foi mostrado isso. Ele foi sepultado, foi arrumada uma sepultura digna de um rei. Está escrito que José de Arimateia e Nicodemos se encarregaram desse processo. Foram conversar ali com Pilatos e Cristo foi sepultado num lugar honroso. E já era chegado perto das horas do sábado e os discípulos viram isso, né? E se encarregaram ali. José de Arimateia se encarregou de arrumar um lugarzinho para Cristo. Foi na sua própria sepultura que ele tinha construído uma rocha. Os sacerdotes e fariseus, eles se preocuparam com
com Cristo. Olha, esse enganador, em outras versões, em outras traduções, diz embusteiro. Aí eles pediram a Pilatos: Pilatos, esse enganador, quando estava vivo, disse que ressuscitaria. Então, nós queremos que o Senhor monte uma guarda ao redor dele, para que não aconteça de haver engano dos seus discípulos chegarem lá, roubarem o corpo e dizer depois: ele ressuscitou. Então, os sacerdotes e fariseus, com medo dessa situação, eles contrataram a guarda romana para cuidar do sepulcro. E a guarda romana tinha uma forma muito especial de marcar as coisas. Eles selaram o sepulcro com o selo romano. Se quebrasse aquele selo, a guarda que estivesse ali fazendo o seu serviço, deveriam todas as pessoas serem mortas. E ali ao redor do túmulo de Cristo, mais de 100 soldados estavam escoltando aquele lugar. Então, mesmo que existissem várias montanhas em cima do túmulo de Cristo, Satanás não conseguiria mantê-lo lá. Nem todo o poder do inferno poderia selar aquela sepultura para Cristo não sair de lá novamente. Os sacerdotes e fariseus, aquelas pessoas que eram inimigas de Cristo, estavam com medo da ressurreição dele. Eles sabiam que Cristo iria ressurgir. E por isso, eles estavam temendo. Quando eles andavam pela cidade, eles se trancavam nas casas, eles procuravam ao máximo não estar na rua para não se encontrar com Cristo, por algum acaso se encontrar com ele. Eles sabiam que Cristo tinha morrido, mas eles sabiam também que a qualquer momento poderiam vê-lo novamente em vida. Por isso, toda essa cena, toda essa preocupação de guardar perfeitamente o sepulcro de Cristo. Chegada certa hora da noite, de madrugada, na hora mais escura, houve-se um grande terremoto. É um anjo do céu, daquele que tinha proclamado nas colinas de Belém sobre o nascimento de Cristo. É daquele que tinha andado com Cristo durante todo o seu ministério, estava ali na manhã da ressurreição. Um anjo glorioso, ele e um outro anjo, desce do céu e se posiciona na frente daquele sepulcro. A pedra que protegia aquele lugar precisava de vários homens para ser rolada. Mas aquele anjo, um fez um trabalho e o outro fez outro. Eram dois anjos. Um anjo se encarregou de rolar a pedra e o outro anjo se encarregou de chamar o Filho de Deus. Os soldados que estavam ali, protegendo aquele lugar, se aterrorizaram com aquela cena. Eles ficaram mudos. Eles estavam fazendo guarda a noite inteira, mas aquela visão de irradiação, eles caíram prostrados, desmaiados, sem forças. Eles não conseguiram ver. Eles se assustaram com toda aquela cena. O lugar estava bem escuro. Não era tão próximo da manhã, mas estava bem escuro. Era de madrugada. Diz aqui a Escritura que era a hora mais escura da noite. E aqueles soldados se aterrorizaram ao ver aquela cena de glória, de brilho, daqueles anjos celestiais. E Gabriel, ele chama em frente à porta daquela sepultura: Filho de Deus, ressurge. E Cristo, com a vida que tinha nele próprio, ressurge daquele lugar. Ele sai glorioso. Um terremoto tinha marcado a hora na hora que ele entregou a vida. E várias sepulturas tinham sido abertas por essa ocasião.
Quando isso aconteceu, alguns mortos que estavam dentro de sepulturas foram lançados para fora. Outras sepulturas ficaram só abertas. Por ocasião da ressurreição de Cristo, esses mortos, essas sepulturas que foram abertas, elas restituíram seus mortos. Cristo, assim que Cristo retomou a vida e houve um grande terremoto, também a vida dessas pessoas foi restituída, junto com a de Cristo. Há mais de 1000 anos tinha sido apresentada perante os sacerdotes, no serviço do templo, uma oferta, a chamada oferta de primícia. Ela era dada logo após a Páscoa. Antes de entregar essa oferta, os homens da época não poderiam fazer a colheita em seus campos. Primeiro dependia de devolver essa oferta para depois começarem o trabalho em seus campos. Essas pessoas que foram ressuscitadas por ocasião da ressurreição de Cristo, elas são chamadas as primícias dos que dormem. Essas pessoas, como descritas em Apocalipse capítulo 4, elas fazem parte daqueles 24 anciões que estão lá ao redor do trono de Deus. Essas pessoas foram levadas com Cristo quando ele ascendeu ao alto para participar com ele. Nunca mais eles provariam a morte. A filha de Jairo, ela foi ressuscitada. Outras pessoas também foram ressuscitadas. E um dos amigos de Cristo, aquele que tinha conduzido a jumentinha por Jerusalém, quando ele foi aclamado rei, essa cena foi muito especial. Mas mesmo ele tinha ressuscitado, mas sem vida eterna, sem o corpo glorificado. Mas essas pessoas que foram ressuscitadas por ocasião da ressurreição de Cristo, elas foram transformadas, com o corpo transformado, elas estavam aptas para entrar no céu. Isso mostra que nenhuma pessoa vai para o céu sem ser transformado e sem estar ressuscitado. Ninguém vai para o céu sem ser ressuscitado. Isso é um exemplo para nós hoje. Muitas pessoas ficam dizendo, tem a doutrina aí que a pessoa vai para o céu depois que morre ou vai para o inferno. Isso está errado. Isso é representado por essa situação também. O molho movido, que era servido ali no templo, a primícia, é representado por esse grupo. Esse grupo é representado pelas primícias. É um exemplo de recompensa para todo cristão. Mesmo nós perdemos os nossos entes queridos. Hoje é um dia no Brasil que todos comemoram. Hoje é o dia de finados, todos vão no cemitério, vão lembrar alguma coisa, mas nós devemos lembrar dessa esperança. Como aconteceu nessa ocasião aqui, pela ressurreição de Cristo, quando ele vier nas nuvens do céu, essa terra vai estar cambaleando, vai estar num caos total, e vai acontecer terremotos por ocasião de sua vinda. E os mortos vão ser chamados à vida pela voz da sua boca. Jesus vai chamar todos os mortos, os nossos entes queridos, e por ocasião de sua segunda vinda, vai acontecer a mesma coisa que ocorreu nesse momento, no momento de sua ressurreição. Aqueles que forem chamados para a vida vão ser chamados uns para a morte eterna e outros para a ressurreição e vida eterna. Então, vai ser um momento muito especial. Muitas pessoas no último dia vão estar dizendo, caia sobre nós pedras, rochedos, mas os santos de Deus que fizeram a sua vontade vão estar felizes e exultantes, vão ver seus entes queridos, vão ver as pessoas que perderam aqui, vão ver os seus amados. Isso é uma promessa de Deus.
Aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, tem uma palavra muito interessante. Mas eu quero ler o livro de Isaías. Isaías capítulo 26, no versículo 19, diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Amém por isso. Isso é uma esperança. Isso começou ali, na ressurreição de Cristo. Está escrito que essas pessoas que foram ressuscitadas foram homens santos da antiguidade, homens que fizeram a vontade de Deus. Eles foram ressuscitados também para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Eles entraram em Jerusalém e falaram com muitos. Aqueles soldados que estavam aterrorizados pela ressurreição de Cristo, eles acordaram do desmaio e saíram também a proclamar sobre a ressurreição de nosso Senhor. E eles saíram, eles não sabiam o que falar a não ser esse assunto, não tinha outro assunto. Os sacerdotes do templo e aqueles fariseus, eles perceberam essa situação e barraram aqueles soldados. Eles disseram assim, eles chamaram aqueles soldados e disseram: vocês não podem falar isso. Vocês têm que falar outra coisa. Vocês têm que falar que os discípulos dele vieram e roubaram o seu corpo. E aí nós vamos te dar muito dinheiro. Nós vamos dar muito dinheiro para vocês. Aqueles soldados traíram a sua própria vida, porque quem dormisse durante a jornada de serviço, o soldado que dormisse teria que pagar com a própria vida. O que aconteceu ali, eles estavam dando a própria vida. Se eles tão somente dissessem a verdade, ficaria tudo bem. Mas aqueles sacerdotes e fariseus, eles prometeram pleitear perante Pilatos pela vida daqueles homens. E eles saíram para dar um falso testemunho. Eles saíram com uma falsa verdade. Eles foram comprados. Isso traz para nós quantas vezes nós estamos sendo comprados por alguma coisa, deixamos de falar a verdade, estamos negligenciando a ordenança do Senhor, o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Eles foram comprados facilmente por dinheiro. Nós não podemos deixar ser enganados. Nós não devemos trair os sagrados princípios. Até nos dias de hoje, no último versículo num dos últimos versículos do capítulo 28 de Mateus, fala que a versão que aqueles soldados saíram propalando se diz até hoje. Está no versículo 15 do capítulo 28 de Mateus. Então, essa versão enganosa é dita até hoje, que Jesus foi roubado pelos seus discípulos. Aqueles soldados saíram com essa enganosa mentira. E eles causaram certo mal. Até hoje, os judeus não acreditam na ressurreição de Jesus. Quem sabe se não é por essa ocasião mal explicada. A vida de Cristo foi muito interessante aqui na Terra. Ele viveu só para abençoar, para erguer a humanidade do pó e degradação do pecado. Ele fez só o bem, continuamente. E em sua morte, Satanás trabalhava para subverter, mas o testemunho foi dado. Muitas pessoas ali em Jerusalém ouviram o testemunho daqueles soldados antes deles serem comprados e também ouviram o testemunho daqueles homens santos que foram ressuscitados. Muitas pessoas tiveram conhecimento da verdade e eles foram fiéis quanto a isso.
eles tiveram fidelidade. Eu quero ler para os irmãos, aqui no Desejado, o meu livro, ele está atualizado, tá? Ele está numa paginação diferente, então eu vou dizer a página e depois os irmãos podem pesquisar segundo as palavras que eu vou ler para vocês. Está na página 631. Esse livro foi lançado esse ano, essa nova versão. Está na página 631, no último parágrafo, que diz assim: para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador, a vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada, pois Jesus possui vida em si mesmo, para concedê-la a quem quiser, a quem ele quiser. Está investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que ele entregou como ser humano, reassumiu e concede à humanidade. Eu vim para que tenham vida e também em abundância. João 10, 10. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 14. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 54. Para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Cristo fala dela como possuindo pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo gritou na cruz do Calvário, está consumado, essa palavra foi muito boa para todo mundo. A vida dele, a vida santa que ele levou aqui na terra, nos dá direito a nos achegarmos a ele como sumo sacerdote no santuário celestial. E por causa disso, por causa de sua vida perfeita, ele pode interceder por nós. Ele tem a vida nas mãos, ele é o Criador de todas as coisas. Olha só que legal. Jesus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Quando ele estava ali no Éden, junto com Deus, o Espírito Santo ali, e eles estavam criando as coisas, no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quando ele terminou de fazer todas as coisas, tudo tinha sido criado pela palavra de seu poder. E agora, no seu ministério, ele exemplificou isso. Ele, quando tinha alguma situação, ele usava ali o poder que ele tinha de criar, de curar. Ele sabia da estrutura, então ele estava usando o seu poder ali para ajudar as pessoas. E agora sim, nós participamos de muitas ordenanças que ele deixou, e uma delas foi a Santa Ceia. Na Santa Ceia, nós temos promessa da vinda dele aqui nessa terra, e todo aquele que crê, não que no pão e no suco de uva venha ter alguma virtude, mas é um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Então, todo aquele que participa dessas cerimônias, que crê nele, que entende ali que é um símbolo, que está apontando para Jesus e para a sua segunda volta, sua segunda vinda, quem crê nele, se por acaso dormir no Senhor, daqui para frente, ou quem já dormiu no Senhor, vai ser ressuscitado no último dia. Tem a promessa de Deus. Tem a promessa, ele tem o poder em suas mãos. Por causa do problema do pecado, ele morreu na cruz do Calvário. E por causa disso, nós temos todas as bênçãos do céu. Todo o céu foi reunido em Cristo e dado à humanidade. E agora, hoje é o dia de nós fazermos uma entrega ao Senhor. Ele é o dono da vida. Ele pode restaurar a vida. A vida que estava nele mesmo, quando ele estava ali no sepulcro, quando ele foi chamado à vida por aquele anjo, a vida que estava nele mesmo voltou. E
ele retornou. E ele retornou para abençoar. Ele não ficaria ali. Ele tinha falado de si mesmo, que seria só 3 dias. Isso foi um momento muito especial para a humanidade. Nesse dia que o nosso país está pensando aqui em seus amados que descansaram, vamos ter essa esperança. Filipenses, em 1 Timóteo, nós vimos lá que quando Cristo vier nas nuvens dos céus, pela palavra de sua boca, aqueles que estiverem feito bem vão ser chamados novamente à vida. E também aquelas pessoas que o traspassaram, que o perseguiram aqui na terra, também vão ser chamados à vida novamente, para vê-lo voltar. E também os 144 mil, o Daniel também descreve que o grupo dos 144 mil vai ressuscitar antes desse processo, antes da sua segunda vinda. E quando Cristo estiver propriamente voltando, aí sim, os santos de todos os tempos que não conheceram a Jesus vão ser ressuscitados também. Caifás, Pilatos, os mais acérrimos inimigos da verdade. Neste dia, que não venha ser um dia de desesperança para nós, que nós venhamos ter a esperança da salvação e a esperança da ressurreição no último dia. Que Deus nos abençoe a ter essa mente. Amém. 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 É muito maravilhoso a gente ter essa Amém. esperança. Já? Terminou? Amém. Nem bem entrei. Estava tão gostoso, não? Terminou tão rápido, a gente fica assim focado. Deus seja louvado. Então, nós vamos às últimas orações, irmã Sandra. Então, neste momento, como a gente tem um tempinho a mais, a gente vai fazer a leitura de alguns pedidos de oração aqui neste momento. A irmã Nalva Freire, ela pede que nós possamos continuar orando pela sua vida espiritual, pela libertação da sua filha Giovana e pelo seu esposo. Também pede oração pela igreja de Petrolândia, para que haja um despertamento. A irmã Jaciara Santana, o pedido de oração dela é pela sua família e conversão espiritual de todos os familiares. A irmã Jaciara Santana continua pedindo oração pelos jovens, crianças e idosos que estão sendo maltratados pelos seus familiares. A irmã Adriana Freire pede oração pela sua família, pela igreja de Natal, pelos enfermos, pelos enlutados, pela recuperação da sua cunhada, que ela possa entregar sua vida a Deus. A irmã Jane Vilma pede oração pelos seus filhos, neto, esposo e demais familiares. E gostaria de pedir para colocar o nome de 2 irmãos seus que vivem aprisionados pelos vícios das drogas. Agora mesmo um deles deu um grande prejuízo para sua mãe por causa desse vício maligno. Também, além de estar correndo risco de perder a vida. Vai dar certo, minha irmã, pode ter certeza. A irmã Sidneia Almeida pede oração pela obra do Senhor, pelos familiares enfermos e enlutados, pelo poder do Espírito Santo sobre todos nós. Amém. A irmã Sidneia Almeida pede também pelos seus parentes que ainda não fizeram concerto com Deus, pelos desviados da fé. A irmã Alexandra fez um lembrete aqui para todas nós, que nós não venhamos esquecer que hoje é o nosso jejum espiritual em prol dessas listas de libertação, que nós vivemos em oração por elas, né? Então hoje fazemos esse sacrifício vivo e para que tudo possa ocorrer conforme a vontade de Deus e cada um faça conforme as condições físicas, e pode ser no seco, cru, pode ser no seco ou então no cru, isso mesmo.
O irmão que está com o nome Conhecereis a Verdade, e Conhecereis a Verdade pede oração em favor da Associação ANOB. A irmã Marineide Freire pede oração por ela, pela sua saúde, pela sua família, em especial por Júlia, pela libertação dela e também pelos enfermos. A irmã Eliesi agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas e pede que nós possamos continuar orando pelos seus filhos, todos os seus familiares de modo em geral. Seus filhos se chamam Tamires e Antoniel, seus netos Glenif e Everton Gabriel, e pelos ex-membros, pela igreja, que Deus nos dá uma conversão verdadeira. A irmã Jane Vilma pede que continuamos orando pela sua vida espiritual, que Deus abençoe e lhe conceda sabedoria para fazer o trabalho de Deus. A irmã Kelly Santana agradece a Deus pela vida, paz e salvação em Cristo Jesus. Pede que possamos estar orando pelo seu esposo, filhos, pais, sogros, irmãos, cunhados, sobrinhos, ex-membros e amigos. Neia, Antônio, Janilde e sua irmã Érgila, perdão. A irmã Josiete Rego pede oração pela sua espiritualidade, por todos os que estão aqui. E pede oração por ela, pela sua família, seus sobrinhos e pelos seus filhos, por libertação e restauração, que sejamos imbuídos com seu amor e poder. A irmã Gildeci Silva agradece a Deus por mais um dia e pede oração por ela, pela sua vida espiritual, pela sua família e reforma da igreja em sua cidade de Bragança, para que Deus providencie os meios para o término da mesma e por todos os planos e objetivos de suas vidas. Meus irmãos, como o tempo já está passando, ainda tem alguns pedidos aqui, mas Deus sabe quais são todos os pedidos. Neste momento, iremos encerrar aqui a leitura e iremos para as orações finais. Então, gostaria de convidar mais 3 pessoas para assim estar fazendo a oração final. Gostaria de convidar o irmão que está com o nome E Conhecereis a Verdade. Amém, irmão? Você pode estar fazendo a próxima oração? Sim, sem dúvida. É o Erivaldo, tá ok? Como é que é seu nome mesmo? Erivaldo? Erivaldo. É o pastor Erivaldo da Nobre. Então, o pastor Erivaldo, então, irá fazer a próxima oração e, em seguida, vai ser nosso mensageiro com essa maravilhosa mensagem transmitida, o irmão David. Amém, irmão David? E a irmã Alexandre irá designar uma terceira pessoa com o terceiro objetivo. Então, o irmão Erivaldo, pastor Erivaldo, irá fazer a oração em prol de 2 listas de libertação para a verdade, e também em prol da lista de libertação e conversão verdadeira. E o nosso mensageiro, David, irá estar orando em prol de nossos irmãos enfermos, tanto espiritualmente como fisicamente, e também em prol dos pedidos de oração que foram escritos no chat e aqueles que estão no íntimo do seu coração. E a irmã Alexandre está com a oportunidade para designar uma terceira pessoa com o terceiro objetivo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Fechar a nossa oração dessa manhã, eu convido o irmão Elias Santiago. Irmão Elias, bom dia. Bom dia. O irmão Elias vai apresentar a oração. Foi bem lembrado que o David falou, hoje é dia de finados para o mundo, né? Que as pessoas vão lá no cemitério lembrar, pessoas que não têm essa esperança que a gente conhece. Então, que eles sejam abertos seus olhos e que eles venham ter essa esperança no coração de rever os entes queridos. Então, essa vai ser a última oração. Oremos. Oremos então. Amantíssimo eterno Deus, nosso Pai Celestial, louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus, é todo-poderoso, o Senhor é nosso Criador, o nosso Salvador. Por isso nós te suplicamos
que o Senhor venha libertar os cativos, principalmente os cativos de toda situação, de toda forma, aqueles que estão cativos nos vícios, dos mais diversos, aqueles que estão cativos no pecado, aqueles que estão cativos na enfermidade, aqueles que estão cativos no cárcere mesmo, aqueles que estão cativos na dúvida com respeito à tua palavra, aqueles que estão cativos na ignorância, enfim, o Senhor sabe em que circunstâncias que eles estão presos. Por isso, o Senhor que tem poder para libertar, entregamos essas pessoas em tuas mãos, pois sabemos que o Senhor tem feito muitos milagres no passado, o Senhor tem operado milagres no presente, e nós cremos que o Senhor irá operar grandes milagres no futuro. Por isso entregamos essas pessoas em tuas mãos. E os pedidos que aqui foram mencionados, se for para a tua honra e glória, venha atendê-los, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo. Te peço que teu Espírito Santo, de fato, trabalhe nos corações das almas, para que venham se converter a ti genuinamente, e assim possamos apresentar uma frente de salvos unidos em ti, para que o Evangelho seja pregado, e assim, Senhor, abreviar a tua volta. Dá-nos um dia segundo o teu querer. Dirige nossos passos com o teu bom Espírito. Que teu Santo Espírito enche os nossos corações, e que nós não venhamos ficar vazios, mas te pedimos que a cada passo que viemos a dar, seja passos dirigidos pelo teu Espírito. Dai a nós um bom dia. São bênçãos e favores que suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por esta manhã. E agora que estamos no silêncio deste dia, pedimos que o Senhor continue conosco, trabalhando em nossos corações, nos ajude a sermos amáveis, a sermos tocados pela dor dos nossos semelhantes e assim a conseguir ajudá-los dando algum conselho que vem de Ti. Muito obrigado pela ação do Teu Santo Espírito em nossos corações. Pedimos ao Eterno Deus que o Senhor trabalhe na vida espiritual dos nossos jovens, dos jovens da nossa igreja, das nossas crianças, ó Eterno Deus, dos nossos jovens, dos nossos adultos, aqueles que não tomaram uma decisão ainda ao seu lado, continua trabalhando, mas, ó Eterno Deus, nós desejamos muito que eles se convertam antes que seja tarde demais. Por isso, ó Eterno, venha trabalhar com os teus anjos de forma incessante, com o teu Santo Espírito. Anima aqueles que estão desanimados, ó Eterno Deus. Nos ajude a sermos um sal, uma luz na vida dessas pessoas. Pedimos que o Senhor mexa em nossas mentes, para que nós venhamos ajudar e ter a palavra certa para a hora certa. Ó Eterno Deus, também sei com os casos de enfermidade, com as pessoas que estão doentes, adoentadas no leito de dor. Ó Eterno Deus, afofa o colchão dessas pessoas, para que a enfermidade não seja tão terrível. Ó Eterno Deus, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor pode agir sobre o corpo, o Senhor pode agir sobre a mente. Então, venha agir segundo o teu querer, segundo a tua vontade. O Senhor pode todas as coisas. Antes de tudo, ó Eterno Deus, trabalhe em nossos corações, para que nós venhamos ser bons cristãos aqui nessa terra, cristãos que saibam ajudar, que saibam falar sobre um tratamento, sobre uma cura. Dá-nos sabedoria para aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Pedimos que o Senhor também trabalhe nos pedidos que estão ali no chat, que o Senhor venha atender sempre de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, para que se cumpra os Teus propósitos. Esteja com a nossa nação, com esses novos movimentos que estão surgindo. Esteja acalmando, direcionando tudo. Nós lhe pedimos essas bênçãos, confiados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.
Nosso maravilhoso Deus, boníssimo eterno Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas. Ainda em continuidade à oração dos teus servos, Senhor, queremos te agradecer por esta hora e oportunidade de estarmos nesta manhã, ouvindo a tua santa palavra, aprendendo mais de ti que és manso e humilde de coração. Muito obrigado, Pai, pela mensagem que o Senhor nos trouxe nesta manhã, a respeito do que o Senhor pode fazer por cada um de nós, porque tu és a ressurreição, a vida, e dá, Senhor, a quem te procura, quem te busca, e dá àqueles que o Senhor deseja. De uma forma especial, queremos te agradecer por esta rica oportunidade. Estamos nos aproximando, Pai, das horas finais da história deste mundo. Caminhamos para os últimos eventos e precisamos de Ti. E clamamos ao Senhor que, pela Tua graça, tenha misericórdia de cada um dos Teus filhos, tenha misericórdia de nós. Venha, Senhor, de uma forma especial neste dia em que o Brasil comemora o Dia dos Mortos. Nós oramos a Ti, Pai. Não pelos mortos que estão dormindo, mas por aqueles que estão mortos, vivos, em pé, que ainda não conheceram ao Senhor. Que eles possam ser ressuscitados, Senhor, e despertados para a vida espiritual, para que eles entendam a verdadeira necessidade de aceitar a Ti para morar no céu, e que, muito em breve, ao Senhor voltar, possamos subir para encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Venha ter misericórdia e compaixão da Tua igreja, misericórdia e compaixão daqueles que ainda não conhecem esta verdade, que eles possam conhecer a Ti e saber que és o único Deus vivo, que possamos acreditar, confiar. Senhor, estamos vivendo no caos da história deste mundo de pecado, onde precisamos ser sacudidos, despertados para a verdade, para a conversão verdadeira também. Que o Senhor venha conceder, Senhor, a cada um dos teus filhos esse sentido, o Espírito Santo, para que possa ter a alegria de estar subindo quando o Senhor voltar. Perdoe todos os nossos pecados, as nossas faltas e tenha misericórdia e compaixão de nós. Nos desperta, Senhor, cada vez mais. Fique conosco, dá-nos um bom dia de trabalho, um bom dia de jejum para cada um daqueles que irão fazer, Senhor, e que tenhamos em mente o grande propósito de ajudar as pessoas que estão necessitando de Ti, buscando. O Senhor quer nos ouvir, o Senhor deseja nos ouvir, então que nós clamemos ao Senhor e recebamos de Ti, através da fé, a vitória em nossas vidas e também na vida daqueles que precisam de Ti. Fique conosco, são essas bênçãos e favores que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, obrigado pela participação desses três. Fala amém. Aqui, ó. Fala amém aqui. Amanhã não teremos reunião, mas vamos orar pelo... Amém. Amém. Vamos orar pela internet, vamos orar pelo WhatsApp, que soube que o WhatsApp vai ser interrompido. É um mascote. Semana passada foi atribulada, né? Mas glória a Deus, essa semana deu tudo tranquilo. Então vamos orar por isso também. E segunda-feira estaremos aqui, segunda, terça e quarta. Semana que vem vai ser o término dessa série, Conhecer Jesus é Tudo. E vamos começar uma nova série chamada O Ministério da Caridade, focando o trabalho do Departamento Social. As mensagens estão maravilhosas, não percam, tá bom? Então vamos concluir. Em nome de Jesus Cristo, concluímos esta reunião de estudo e oração, que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações e o Espírito Santo também. Em nome de Jesus, amém. Quer dizer, Amém. 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 se Deus quiser. Amém.